Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. Hoje nós vamos falar sobre hidráulica, mais especialmente sobre duas partes da hidráulica, a parte, vamos dizer, de metais e de louças. E para isso nós estamos aqui com dois convidados profissionais da área, que é o Marcos e o Rafael. Então, a gente fica bastante feliz de vocês estarem aqui, porque é uma parte muito importante da obra. A gente percebe que toda obra, se não tiver bons profissionais, né, e os materiais adequados para serem usados nesse momento, né, da hidráulica, a gente vai ter muitos problemas depois, né? Então, gostaria que vocês iniciassem falando alguma coisa de forma geral sobre a hidráulica. Sim. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? A gente vai mostrar aqui para vocês um pouco sobre noções de hidráulica, né? Como vocês podem observar nessa primeira imagem, a gente tem aí o hidrômetro, né? Onde inicia o abastecimento de água nas residências dos nossos consumidores. Né? Então tem lá a caixa d'água, né, e fazendo a distribuição dos ramais para o banheiro, né, no caso o lavatório, a bacia, o chuveiro, e também para a área de serviço e cozinha. No segundo slide, a gente vê que para ter um bom dimensionamento é importante que a gente saiba qual é os metros de coluna d'água que a gente precisa ter para poder ter um funcionamento adequado dos nossos produtos. Né? Então aqui na parte de cima da caixa d'água, até o ponto de utilização, nesse exemplo de uma válvula hidra, a gente tem 3 metros de coluna d'água. E isso é uma medição, uma medida de considerada baixa pressão, que baixa pressão é de 2 a 10 metros de coluna d'água, né? Que a gente fala que são os MCA. Na terceira imagem, a gente observa que, nesse exemplo, a distância do nível até o ponto de utilização de 27 metros de coluna d'água. Qual é a diferença? Porque de 10 a 40 metros é considerado alta pressão. Então, normalmente encontrado em sobrados, em prédios, né? E sempre observar que no caso de coberturas e as válvulas observar as questões de cobertura e a válvula de redutora de pressão também. Na imagem a seguir, a gente observa a pressão estática e dinâmica, né, que a gente tem nas nossas residências. E qual é a diferença básica entre elas? A pressão estática é a água parada e a pressão dinâmica é a água em movimento. Nessa quinta imagem, a gente observa que, independente da bitola, ou seja, qual é o tubo que está utilizando, né, um tubo de 3/4, por exemplo, ou de 1,5, a pressão estática será a mesma, neste caso, 3 metros de coluna d'água. Na imagem a seguir, na sexta, a gente simula um prédio de 10 andares e o consumidor, o usuário, estando no 4º andar, qual é a pressão que ele tem naquele determinado ponto. Então, se o prédio tem 10 andares, então são 6 andares, com mais a caixa d'água, do nível da caixa d'água, 7. Então, a gente tem um total de aproximadamente 21 metros de coluna d'água. Como a gente pode fazer a medição? Na imagem 7, a gente observa que a medição mais precisa pode ser feita por profissionais da área, né, que tem o conhecimento do manômetro, que a gente encontra no mercado facilmente, manômetro tanto analógico como digital. Podemos ter até escala dupla ou de arraste. Nessa imagem a seguir, a gente observa que a pressão máxima por norma, né, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o ideal é uma utilização de 40 metros de coluna d'água. Caso a gente encontre pressões superiores a isso, é indicada a utilização da válvula redutora de pressão. A gente pode observar que em algumas residências também existe muita perda de carga. O que seria isso? A perda de carga nada mais é do que a utilização de muitas curvas, muitos cotovelos, né, que aumenta o atrito na tubulação e favorece a perda da pressão dinâmica e, consequentemente, da vazão também. A seguir, a gente tem uma observação para poder passar para vocês da diferença do registro de gaveta e do registro de pressão. O registro de gaveta ele é utilizado para manutenção da rede, né? Aquele usado na entrada de água. Então ele tem uma vedação metal com metal. Então ele deve ser usado totalmente aberto ou totalmente fechado. Já no registro de pressão, ele é um
controle do fluxo de vazão do chuveiro. Né? Então, esse produto sim vai te permitir o usuário um fechamento 100% do fluxo de água. Né? Então, aqui a gente tem uma imagem, a 11ª imagem, onde depois da saída da caixa d'água tem um registro de gaveta, que vai fazer o controle do abastecimento de água para a residência, para toda a residência, ou por ambientes também. E a seguir, você tem uma distribuição da água para o aquecedor, né, conforme a imagem demonstra, e a utilização de 2 registros de pressão, um para abastecer a água fria e o outro para abastecer a água quente. Geralmente utilizado, olhando de frente para o produto, do lado direito a gente encontra a água fria e do lado esquerdo a água quente. Inclusive, Marcos, Júnior, essa questão dos registros de gaveta e pressão é uma dúvida muito frequente lá no nosso dia a dia. Muitas pessoas ainda não sabem diferenciar qual é o registro de gaveta, qual é o registro de pressão e para que ambos são utilizados. Como o Marcos disse anteriormente, o registro de gaveta, né, ele serve apenas para fechamento de água do ambiente para a gente fazer manutenção de outros produtos, como registro, torneiras, válvulas de descarga. O registro de pressão, ele já serve para controlar a água e para fechar. Esse sim fecha 100% a água do ambiente, porque ele tem uma vedação interna que permite o fechamento total da água. E também tem que observar que outro erro frequente, que ele tem uma entrada de água exata. No produto tem uma seta indicativa da passagem de água, por onde ela entra e por onde ela sai. E se instalado erradamente, depois com o revestimento já pronto, vai precisar quebrar a parede e fazer a troca desse produto. Sei. Que bom, bastante interessante. Eu acho que, né, foi bem esclarecedor todas essas imagens, né? Acho que tem uma noção, principalmente a gente vê essa parte da altura necessária, né? Sim. Muitas vezes a gente percebe os clientes que quer fazer algum milagre e não dá, né? Tem que respeitar as leis da natureza, né? Que é essa pressão necessária para que, no mínimo, né? Eu falo principalmente essa pressão no mínimo, porque é o que ocorre na maioria das pessoas que tem casa, né? No caso de apartamentos, aí a gente se preocupa até com a máxima. Sim, né? Sim. E eu gostaria também de saber, agora com um pouco mais de detalhe, sobre alguns desses trabalhos que vocês fazem no caso de manutenção, né? Vocês têm uma gama de materiais, no caso, diversas conexões e acabamentos. E qual é, assim, a forma que vocês têm de manutenção para esses equipamentos? Sim, já aproveitando o assunto dos registros, né? Tanto a manutenção como a instalação, também tem muitas dúvidas. Às vezes a pessoa pega uma casa já pronta, quer fazer uma reforma, coloca um revestimento sobre o revestimento. Aí o registro acaba ficando fundo. E aí o cliente vai colocar o acabamento novo, acaba não conseguindo porque o registro está fundo e o acabamento não alcança. E aí nos procura, né? Pode procurar qualquer lugar, que existe peças que chamam prolongadores para registro, né? Tanto se o registro ficar fundo dentro da parede, ou se o registro ficar muito para fora e na hora de instalar o acabamento, ficar um vão entre o acabamento e a parede. Então sempre há uma solução. Pense antes de quebrar a parede, pense antes de tomar qualquer medida mais drástica assim. Inclusive também, se você possui um registro de um fabricante, compra um acabamento de outro, existe também kits que são kits conversores. Você pode converter uma marca de registro para outra. Você comprou o acabamento de um fabricante, o seu registro é de outro, você pode juntar os dois comprando esse kit conversor. Ah, tá. Isso é bastante interessante. A gente vê muito essa preocupação, realmente. Sim. Que um tempo atrás você precisava ter as mesmas marcas. Exatamente. Né? Muitas vezes não conseguia fazer esse encaixe, esse ajuste perfeito. E isso eu acho que veio da tecnologia, né? E uma preparação das próprias empresas, né? De que perceber que para pegar até um mercado maior, ela precisa se adaptar, pode fazer essa diversidade de materiais para serem utilizadas em qualquer momento. Isso. Né? É bastante interessante. Vocês também têm, parece, alguma coisa, algum filme sobre esses materiais? Porque a gente percebe que está sempre inovando, né? Sempre com linhas novas. Sim. Todo ano eu tenho ido na Casa Corpo, eu percebo
tendências, né, de cores, de tipo mesmo do formato, né, principalmente dos metais, né, que ficam nos banheiros, nas cozinhas. O que vocês poderiam falar sobre isso? Sim, nós temos uma tecnologia que chama Decoat. Justamente essa procura maior por inovações, por um ambiente um pouco mais bonito. Então, os fabricantes estão procurando cores diferenciadas para metais. Por exemplo, temos as torneiras Red Gold, as torneiras Black. Temos um vídeo que pode estar mostrando aí essa variedade de cores que está no mercado hoje. Sim. Então, vamos passar esse vídeo agora? Sim. Então, ok. Então, muito interessante o vídeo, e eu até percebi que existe ali eu anotei aqui, um filtro integrado que é bastante diferente do que a gente tem visto ultimamente. Eu gostaria que vocês falassem sobre esse filtro. Ok. Esse filtro é um filtro que nasceu uma parceria com a nossa empresa, a Deca, e a 3M. Então é um produto arrojado, um produto com design muito moderno, e ele tem a tecnologia Carbon Block. Né? Então ele permite uma redução mínima de 75% do cloro e 85% de partículas sólidas. E vale destacar a todos que é um produto com certificação em metro. Isso, e também a durabilidade de um elemento filtrante é 1.500 litros, né? Ou seja, aproximadamente 6 meses. É claro que essa litragem, esse tempo, vai variar de acordo com a qualidade da água. Às vezes você pega uma água um pouco mais insalubre, uma água que tem muito cloro, então vai variar, mas aproximadamente 1.500 litros ou 6 meses. Sim. É muito interessante, porque realmente essa parte de filtro, hoje em dia, é uma preocupação muito grande, né? Sim. Tanto é que existem esses galões de água, existem várias formas da tentativa de que as pessoas tentam buscar uma água de qualidade para beber, né? Então, realmente, se você tiver um filtro já integrado, realmente é uma facilidade a mais, né? Até também uma economia, né? E uma garantia de que está se bebendo uma água saudável em casa, né? Então, nessa parte de metais, nós temos realmente uma variedade enorme e tal, a gente acabou mostrando um pouco mais. Eu queria saber também sobre as louças, né? Então, a gente percebe também, tanto na parte arquitetônica, de decoração, né? A estética, né? Tendo a evolução, como a parte funcional, com preocupações em economia, por exemplo. Né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre louças também. Nós existe também no mercado um leque muito grande em louças, né? Tanto bacias como cubas. Bacias você tem a opção de a convencional com válvulas de descarga e tem as bacias para caixa acoplada. Esses são os nossos dois modelos. E também existe também
a bacia suspensa, no qual o esgoto fica na parede e ela fica suspensa, vai direto na parede, a própria bacia. E as cubas também, existem vários modelos para adequar ao seu ambiente. Tem cubas de apoio, que são aquelas que vão apoiadas direto na pedra, tem as de sobretor, que fica só uma beiradinha aparecendo, tem as de embutir, né, para você ganhar um espaço maior na pedra. Tem um leque muito grande, temos uma imagem aí que pode mostrar. Então, é bastante interessante a gente também falar sobre, além dessas variedades que tem de louças e tal, sobre a ducha, né, que parece uma novidade, essa ducha bivoltante. Isso também é outra procura muito grande, né, que nós contratamos no mercado. Muitos clientes vão até as revendas, nas lojas, comprarem um chuveiro elétrico, eletrônico, sem saber a voltagem da sua residência. Eu vou comprar um chuveiro, não sei se na minha casa 110 ou 220, ou vai no achismo. Chega lá, acaba adquirindo o produto, por exemplo, um 110, chega na sua residência e ela é 220. Aí ou na tentativa de instalar, ou só de tirar da embalagem, já danifica o produto, ou danifica a caixa, a revenda já não aceita de volta. Aí acaba procurando um profissional, procurando alguma loja para fazer a conversão 110 para 220 ou vice-versa. Só que esses chuveiros, esses produtos eletrônicos e os digitais, hoje em dia não são mais simples para fazer essa conversão. Antigamente você ia lá, trocava só a resistência e você já tinha o produto 110 ou 220 trocando só a resistência. Hoje com esses produtos eletrônicos e digitais, você precisa trocar além da resistência, placas eletrônicas, triaques, potenciômetro, tem muitas outras coisas e acaba sendo inviável você transformar um chuveiro 110 para 220 ou vice-versa. Então, por isso, temos essa tecnologia nova, que é um chuveiro, chama Safira, é um chuveiro bivoltante. Você compra ele e pode instalar tanto na rede 110 como na rede 220. Bom, é sempre uma facilidade, né, para o consumidor. Então, falando em facilidade para o consumidor, a gente percebe que com a evolução, tanto o engenheiro, né, às vezes o engenheiro hidráulico é mais especialista, ou mesmo o engenheiro civil, que tem as noções, o arquiteto, que tem uma noção mais do visual, a gente percebe a preocupação de que as pessoas, muitas vezes, quando acontece em casa, né, ainda não, vamos dizer, mais no caso de manutenção, e não tem esse profissional junto. Então, por exemplo, vocês que vendem o material, vocês têm essa variedade de soluções de forma fácil para passar para esse consumidor final, vamos chamar assim, que é o consumidor, aquele que é morador, né, muitas vezes. Sim, muitas pessoas, né, são leigas e não sabem nem o que querem. Então, pode procurar um profissional, pode nos procurar, que nós sempre temos soluções. Às vezes a pessoa gosta de tomar uma solução radical, né? Tem um produto dando um problema lá na minha casa, eu vou quebrar a parede e colocar um novo. É muito raro, às vezes, que você vai precisar quebrar a parede para você solucionar o seu problema. Tanto assim, registro, por exemplo, existe mesmo que a marca não existe mais, você tem um registro lá que o fabricante não existe mais. Existem outras empresas que produzem mecanismos universais para registro, que você pode colocar no seu registro. Existem outras peças que chamam salva-registro, você pode estar adquirindo e ver qual se adequa ao seu produto. Então, estamos lá para tirar dúvida e aconselhar. A gente vai até a casa do cliente, se preciso, orienta certinho, porque a maioria do pessoal que procura, que vai nas revendas, fazer a compra, é o consumidor, né? É difícil ir um profissional junto com eles e fazer esse acompanhamento. Não, você precisa disso, você precisa daquilo. É mais a pessoa, o cliente final que vai atrás da própria compra. Mesmo uma construção nova, assim? Mesmo uma construção nova. Hoje muitas pessoas, por exemplo, eu estou construindo, sou eu que vou atrás, eu que vou pesquisar. Aí no caso também da pressão da água, às vezes eu vou acabar comprando uma torneira monocomando, por exemplo. Uma torneira monocomando, ela exige, depende do produto, exige uma pressão mínima de trabalho. Às vezes você tem uma casa com 1 metro de coluna d'água. Os monocomandos, alguns são a partir de 2 metros de coluna d'água. Aí você coloca aquele produto, só vai ver que ele não vai funcionar na hora do uso. Aí você não consegue mais a troca do produto, vai ficar lá com um produto sem um funcionamento adequado.
realmente é bastante importante esse acompanhamento técnico, né? Então não é só simplesmente o material, porque ele é bonito, ou porque ele tem vamos dizer, um preço, né, atrativo, sim, mas ele precisa estar adequado para aquela situação, né? Realmente hoje, com essa variedade, muitos arquitetos, decoradores, eles acabam indicando um determinado material, mas ele precisa ser visto também as condições, né, de pressão e tubulações, né, de bolas, para poder acompanhar e saber exatamente se aquele material pode ser usado naquela situação, né? A gente vai fazer um intervalo agora e daqui a pouco a gente vai voltar. Eu queria saber, depois, uma coisa que acontece muito a gente como engenheiro, né, de encontrar situações da utilização cada vez maior das caixas acopladas para descarga, né? A gente percebe, por exemplo, hoje em dia você vai em hotéis internacionais, né, do Brasil, fora do Brasil, a tendência é o uso da caixa de descarga acoplada. E existe ainda um certo preconceito sobre isso. Então, depois do intervalo, eu gostaria que vocês respondessem sobre a caixa acoplada de descarga. Até mais!